Gente, olha só, ontem, né, o corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, liberou para julgamento aquela ação que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Eu me recuso a falar a palavra, qual que é? Inelegibilidade. Eu acho tão difícil, então eu prefiro falar assim, tornar a pessoa inelegível. Muito mais fácil, né? E aí, foi liberado para votar isso, só que o presidente do TSE, aliás, Alexandre de Moraes, ele ainda não pautou para os 15 primeiros dias desse mês, mas pode ser que ainda paute para o restinho, finalzinho do mês, né, professor? E aí, já há a grande expectativa de que, de fato, né, ao decorrer dessa ação, pelo menos, se não for nessa, tem 16 rolando no TSE contra o Bolsonaro, né? Pode ser, a expectativa é que, de fato, se torne inelegível, né? O presidente Bolsonaro, lembrando que essa ação é aquela ação em que o ex-presidente convocou embaixadores, diplomatas Foi no Palácio? Foi no Palácio do Planalto? Acho que foi. Enfim, das urnas. Né? Na estrutura ali do governo para falar das urnas eletrônicas, colocar em dúvida as urnas eletrônicas, criticar, falar que não tem confiança total. E aquele bando de coisa que a gente ouviu ano passado. Professor, e aí? Como que fica o futuro do ex-presidente depois disso? Inelegível, né? Se for de fato rolar isso, né? Mas além disso. Começo eu? Pode começar, pode, por favor. Acho que faz sentido, em primeiro lugar, Marcela, acho que faz sentido a gente pensar o futuro do ex-presidente Bolsonaro como inelegível, assim, diante uma série de caminhos possíveis para que isso ocorra, de abuso de poder econômico a comportamento contrário ao jogo democrático. E o que eu acho interessante, né, não só o seu destino pessoal, mas acho que talvez a questão mais intrigante seja o que vira da política brasileira se esse cenário de fato se materializar, né? Talvez juntamente com o presidente Lula, os dois líderes com algum traço popular no Brasil contemporâneo. Então, quando um deles deixa eventualmente de ter direitos políticos, a gente precisa realmente repensar como é que vai ser esse jogo entre esquerda e direita, entre governo e oposição. Eu acho que aí tem duas teses na praça, né? Salvo melhor engano. Uma delas é que, bom, diante desse cenário de restrição de direitos políticos, perde sua influência, então vamos precisar encontrar um outro nome, vai vir um outro perfil de adversário para a esquerda, em particular para o PT, e uma segunda tese de que não, assim, ainda tem uma influência grande do Bolsonaro mesmo nesse cenário, porque ele tem uma relação carismática com uma parcela importante do eleitorado, que eu acho que é a tese que mais ajuda a gente a entender a realidade. Então eu diria que se isso se confirmar, ele ainda assim vai ser um cara importante para a gente pensar a política nacional. E é interessante também pensar como é que vai ser esse rearranjo, né, do bolsonarismo. Quem que vai herdar? Ele continua, lógico, né, como, enfim, a figura do bolsonarismo, evidentemente, mas quem que vai herdar ou quem que vai poder sucedê-lo mesmo, né, nesse papel e como candidato, enfim, a presidente nas próximas eleições? Eu tenho uma visão mais pessimista no sentido de enxergar um futuro para o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Eu acho que ele vai se tornar inelegível uma hora ou outra. Não pautou agora, mas vai pautar daqui a pouco. Acho que ele está só jogando o jogo. Acho que também não precisa ter pressa agora para fazer isso, mas eu acho que isso vai se concretizar. E em se concretizando, eu acho que não tem ninguém com essa mesma intensidade populista que o Bolsonaro tem. Dentro do que a gente convencionou chamar de bolsonarismo. Então eu acho que isso aí vai ser exterminado, eu acho, assim, pelo mainstream político. As coisas vão se encaminhar para um caminho que esse pessoal vai perder muita força. Agora o Congresso ainda é muito ligado ao Bolsonaro, então tem todas aquelas pautas de costumes e tal que eles estão trabalhando lá dentro, mas dentro do Congresso o jogo é outro. Então eles podem ficar lá se batendo por um tempo, mas a tendência é que lá dentro do Congresso as coisas vão se assentando, eu acho. Daqui a pouco eles vão entrando no jogo, e aí cada um vai cuidar do seu, porque é isso que se faz lá. Cada um cuida do seu. Então, o Bolsonaro, se ele perder os direitos políticos, ele vai ser uma pessoa que não vai ter mais serventia para o jogo todo.
Então, assim, eu tenho para mim que esse movimento, digamos assim, ele vai esvanecer. Vai surgir outra coisa, porque não tem vácuo, então vai surgir uma outra coisa que a gente não sabe o que é, e esperamos que seja um negócio menos violento, né? Uma coisa mais equilibrada. Uma coisa né? mais equilibrada. Eu tenho receio de que não seja, mas enfim, não vai surgir nada. Eu não sei se, então vão investir no, sei lá, Tarcísio. Mas o Tarcísio é o político de carreira, é outra coisa, né? Então eu não sei. Se o Tarcísio se vê com o Bolsonaro sem direitos políticos, ele acha que vai olhar e falar assim, o que esse cara me serve agora, né? Assim, então, eu não sei. Eu acho que existe uma grande chance desse movimento todo se transmutar numa outra coisa. Vai acabar, o Bolsonaro vai passar e vai vir um outro negócio. Porque aqueles filhos dele são uns inúteis, não tem condição de fazer nada. Isso é bando de inútil mesmo. Assim. Eles não têm condição de fazer nada sozinhos, sem o pai. Né? A gente conhece pessoas que não conseguem. Então, não consegue. Então, eles Você são... acha que vai perder muita força? Assim, eu não, eu acho que eu ainda tenho... Claro que a gente tá fazendo aqui um exercício de futurologia que tem tudo para dar errado, mas enfim, tirando isso de lado, né, a gente apaga das redes. Né? Tá fazendo barulhinho, vou tirar essa blusa. Tá mas a razão para que... Eu acho que tem duas, assim, embora o Bolsonaro, nesse cenário que a gente está desenhando, ele não esteja com condições de ser candidato... Mas isso não significa que ele não possa usar a sua influência, né? Sim, inclusive na sua sucessão. Eu acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que o teste, digamos, do pudim para dizer, olha, acabou ou não acabou, enfim, sua influência diminuiu muito ou pouco, eu acho que é tentar responder a seguinte pergunta. Se a gente projetar a eleição presidencial de 26, possivelmente num segundo turno, vai estar... um candidato enfrentando o governo, que vai ser um candidato muito distante do Bolsonaro, vai ser um candidato que vai fazer campanha batendo, entre aspas, no Bolsonaro, ou vai ser um cara que vai precisar estar próximo ao que representa o Bolsonaro, porque daí, muito embora ele não esteja direito político, mas, não digamos assim, você não é competitivo se de alguma maneira você não estiver próximo desse bolsonarismo. E será que nas eleições municipais já dá para prever como que vai ser a temperatura, o quanto ele vai poder influenciar no voto do eleitor? Em alguma medida dá, porque o que a gente está falando, né? A gente está falando de uma regra eleitoral que distribui recurso político, né, tempo de TV, o recurso financeiro seja o fundo partidário, seja o fundo eleitoral, com base no tamanho atual dos partidos, né? Então, por exemplo, o PL, que é um partido bem grande, o PL vai ter muito dinheiro. E com muito dinheiro ajuda a ter um bom desempenho nas eleições municipais, sobretudo nas capitais, né? Então, isso de alguma maneira já começa a preparar o terreno, né? Você ganha ou não, mas enfim, você disputa as capitais, você já prepara os palanques estaduais. Então, tem uma tendência do PL e outros partidos que em algum momento apoiaram o Bolsonaro de se saírem bem agora nas eleições de 2024. E aí, se for verdade, ajudando um pouco lá na frente. E tem uma outra coisa, Marcelo e Paulo, só porque eu acho... ele tem um caráter carismático, né? A relação do Bolsonaro com o eleitor, ela é carismática. Se é verdade, ela ultrapassa... na verdade, os dois são, né? O Lula e o Bolsonaro, cada um do mesmo lado, Lula, né? quando estava preso, ele era um nome super forte. Pegava as pesquisas de eleição, o Lula estava sempre bem colocado, mesmo preso. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que quem é carismático não é o Bolsonaro. São as pautas que ele defende. O Bolsonaro O Bolsonaro não é carismático. Não. Não é carismático. Ele é chucro, violento, é isso que ele é. Mas as pautas que ele defende encontraram guarida numa população que está acuada pela violência, pelos problemas econômicos e tal. Então, as pautas que ele defende... Sim, e eu tô falando, sim, eu conheço muita gente muito próxima desse troço. Assim, ele não é carismático, ele.
Assim, Mas ninguém, é que eu acho o tiozão que o jeito, do pavê da festa, ele é carismático num círculo muito reduzido. As pessoas tomam. O tio do pavê, as pessoas riem com ele na festa. Quando ele vai embora, as pessoas falam, puta, aquele cara tá me enchendo o saco já, hein? É assim, aquele cara que bebe demais na festa, ele é esse cara, entende? As pessoas aguentam 5 minutos perto dele. Daqui a pouco os caras falam, putz, já não dá mais, ele já fez 3 piadas, e essas piadas a gente já nem ri mais. Então, por isso que eu acho, sinceramente, que ele não tem força política fora do poder. Ele tava lá há 30 anos lá dentro. Eu acho que ele nem sabe como é que ele vai jogar esse jogo aqui fora, se ele não se render, por exemplo, ao Lira, esses caras aos quais ele entregou o poder enquanto ele estava no governo. A questão das prefeituras, por exemplo, 2020 eles tomaram uma piaba. Verdade. E agora já não foi tão assim maravilhoso. Teve São Paulo no governo, mas assim. Então, eu não sei a força. Ele não tem tanta força para eleger pessoas como eles mesmos achavam que tinham, né? Eu acho só, Paulo, o seu próprio argumento, quando você diz, olha, não é carismático, ele não é carismático ele mesmo, mas ele tem. Representa ou dialoga com uma visão de mundo, enfim. Eu acho que é justamente esse diálogo, essa representação que ele tenha, que é também uma das razões adicionais para uma ideia de que ele vai ter ainda uma influência. Então essas coisas acho que não precisam ser opostas. Acho que carismático nesse sentido de que ele representa, ele tem um personagem político que as pessoas se identificam. É mais no sentido de influência, né? A influência que ele exerce. Nota assim, quantas vezes você já não viu alguma coisa parecida do tipo, ele tem esse jeitão, mas ele é autêntico. Esse adjetivo autêntico num sistema, numa vida política em que brasileiro desconfia 11 a cada 10, né? Estou exagerando aqui, desconfiam de partido, desconfiam da política. Quando ele tem esse componente da autenticidade, isso lhe gera me parece que esse é um componente que está por trás dessa ideia de carisma. Você tem razão, 20 foi uma eleição difícil, mas o que era 20, né? O que foi a eleição de 2020? Foi, digamos assim, um Bolsonaro e um bolsonarismo sem aliar com os partidos do que a gente chama de centrão. É verdade. A partir daquela eleição, aquilo inclusive é divisor de águas para chegar em 22, apoiando com vários partidos de políticos profissionais que inclusive evitaram, em algum momento a gente chegou a discutir se podia ter impeachment ou não. Ele, ao contrário, né, ele ficou mais forte no final do mandato, mesmo com os desdobramentos da pandemia, mas foi quando esse choque de realismo, e acho, para concordar, 20 foi muito fora do lugar. Mas agora, 22 já foi diferente, né? 22 não teve aquele Bolsonaro que, eu sou contra políticos, contra esses partidos, não. Ele deu o braço dado a partidos, né? Todo o centrão. A camisa do Bolsonaro, dos comícios e tudo mais. Então eu acho que é um pouco porque acabaram aprendendo de que, olha, eleição de 2018, que ganhou um pouco como outsider, não dava mais, porque agora ele era governo, né? Agora ele era responsabilizado. Então agora precisava minimamente fazer esse jogo acontecer. E aí ele delegou para essa parte desses políticos que disputam eleições há muito tempo, então sabem como fazer, e permaneceu com aquelas características que a gente costuma associar ao bolsonarismo.